Então, vamos analisar esses três casos das raízes de uma equação de segundo grau. Primeiro, caso em que R1 seja diferente de R2. Raízes diferentes e reais, né? R1, onde R1 e R2 são números reais. Então, esse é o caso que acontece quando o discriminante, quando o delta da equação de segundo grau é diferente de zero, é positivo, aliás, né? Delta, enquanto seria o delta para a nossa equação de segundo grau é A1 ao quadrado menos 4A0, é o caso em que é positivo. Bom, então como é que a gente procede, né? Nossa equação 5, que a gente tem escrito aqui, então começamos notando observando que a função y1 de x que obedecer, que satisfizer a ideal, e vou escrevê-la na continuação. Deixa eu ver, temos esta equação característica, né? Que eu vou também guardá-la aqui. R ao quadrado mais A1 R mais A0 igual 0. É a nossa equação 4. Então, começamos observando que a função y1 de x, que satisfizer qual é dela? Esta é ela daqui. Lembra que eu tinha colocado aqui, na ordem contrária aqui, d menos R2, d menos R1. Então, a observação, né, é que a função y1 de x, que satisfizer esta equação diferencial, coloquemos ali o número, seria 6, necessariamente satisfaz 5. Por quê? Né? Por quê? Vejamos, então, vou reescrever aqui 5 d menos R2 d menos R1 y de x. Então, essa é a nossa ideal. Coloquemos aqui esta função y de x, que ainda não especifiquei quanto é, né? Mas a afirmação é que se esta função y de x satisfizer essa ideal que está aqui em cima, que é de primeira ordem, né, automaticamente ela vai satisfazer a ideal de segunda ordem que a gente quer resolver, né? Isso dá para se ver aí, né? Porque esta parcela que está aqui, né, de acordo a ideal de primeira ordem que está lá em cima, isso deve ser 0. Porque y1 satisfaz essa condição, que essa parte daí dá 0. E posteriormente, aplicando esse operador diferencial na função nula, vai dar 0. Então, é verdadeira essa afirmação, que a função y1 que satisfizer essa equação diferencial de primeira ordem, também satisfaz a nossa ideal de segunda ordem que a gente quer resolver. Boa notícia! E agora, então, quem é essa função y1?
Por isso que eu fiz aquela breve revisão, no princípio, né, aquele resultado que falei que precisaríamos desse resultado, que é a solução desta equação diferencial d menos ry igual a zero, e este é o caso, d menos r1, y igual a zero, vem dada por uma exponencial de rx com um fator constante na frente. Então, neste caso, né, a menos de um fator constante, y1 de x vem dada pela exponencial de r1x. Né? Isso que diz nosso resultado aqui. A menos do fator constante. Aqui não vou colocar o fator constante porque vou reservar essas constantes para o momento final, quando a gente afirma que a solução da ideal vem dada por C1, Y1 mais C2, Y2. Aí vou colocar as constantes. Então, nosso Y1 de x daqui é exponencial de R1x. Ótimo! É uma das soluções da ideal. Vamos chamar isso aqui de equação 6'. Então, essa é a primeira observação. Depois, como que a gente encontra uma outra solução? Bom, aqui vem a parte importante de que este operador diferencial de segunda ordem que está fatorado aqui é de coeficientes constantes e a gente pode permutar a ordem e colocar o d-r1 mais afastado e o d-r2 aplicando direto em y e aplicar um argumento similar. Então, a seguinte observação, né? Depois, notamos que a função y2 de x que satisfizer precisa de uma recarga. Muito bem. O que satisfizer neste caso vai ser d menos r2 y2 de x. Vamos colocar o número 7. Então, depois notamos que a função y2 que satisfizer esta outra EDO de primeira ordem também necessariamente é uma solução da nossa EDO aqui em cima. Necessariamente satisfaz 5. E como é que a gente vê isso neste caso? Né? Bom, começo escrevendo a equação 5, né? Como d menos r2, d menos r1, y x. Né? Aqui eu coloco, né? Aqui eu coloco y2, né? Comuto esses operadores, pois são operadores diferenciais de coeficientes constantes e é válido comutar eles. Então aqui vai aparecer d menos r1, d menos r2, y2 de x igual a 0. E o argumento é o mesmo que eu observei aqui, né, que esta parcela
estou demandando que minha função y2 obedeça essa condição. Essa parcela aí dá zero. Então, automaticamente, se já deu zero, quando eu aplico posteriormente o operador d menos R1 nela, vai dar zero. Com isso, eu estou confirmando que é verdade que a função que satisfizer esta outra ideal também é uma solução. Bom, e qual é essa outra solução? Por analogia, vai ser exponencial de R2x. Né? Então, aqui vem que y2 de x de x igual exponencial de R2x. Esta seria a equação 7'. Então, fantástico! Temos duas soluções da equação diferencial. Então, se o R1 e o R2 são diferentes, por exemplo, se o primeiro vale menos 2 e o segundo vale menos 3, é claro que estas duas funções exponenciais vão ser linearmente independentes, né? Então, em geral, se tiver exponencial de R1x e aqui exponencial de R2x, onde o R1 e o R2 forem diferentes, é claro que elas vão ser linearmente independentes, né? Senão, se fossem linearmente dependentes, significa que uma seria um múltiplo da outra. Existiria alguma fórmula mágica do tipo exponencial de 2x igual 5 vezes exponencial de 3x, alguma coisa assim, que não existe. Tá? Mas formalmente, como que a gente confere isso? Utilizando a ferramenta do Wronskiano. Então, confiramos que y1 de x igual exponencial de R1x e y2 de x igual exponencial de R2x são linearmente independentes na reta real. Então, para isso, calculamos o Wronskiano. Wronskiano de exponencial de R1x com a exponencial de R2x. Montamos aqui um determinante de 2 por 2. Na primeira linha vem essas duas funções, exponencial de R1x, exponencial de R2x. E na segunda linha vem as derivadas destas funções. Aqui vai R1 exponencial de R1x e aqui R2 exponencial de R2x. Isso. E agora calculamos esse determinante. Wronskiano de exponencial de R1x exponencial de R2x igual o produto dos elementos da diagonal. Então vai dar R2 que multiplica exponencial de R1x com exponencial de R2x menos o produto dos elementos que estão fora da diagonal, menos R1 exponencial de R1x exponencial de R2x. Então, aparece este fator em comum, né? A exponencial de R1x multiplicando a exponencial de R2x. Né? Isso é simplesmente exponencial de R1 mais R2x. Portanto, aqui temos a expressão do Wronskiano que queremos calcular. O Wronskiano da função exponencial de R1x com exponencial de R2x vem dado por R2 menos R1 vezes a exponencial de R1 mais R2x. E então, o que a gente tem que confirmar? O que a gente tem que confirmar é que se estas funções são linearmente independentes, deveria acontecer necessariamente, e a coisa é que se e somente se este Wronskiano aqui for diferente de zero para todo x no intervalo. Neste caso, o intervalo é a reta real.
então a gente tem que ver que isso aqui seja diferente de x. Isso é verdade, né? Porque esta exponencial que está aqui é uma função que é positiva, nunca anula. E se R1 for diferente de R2, como é neste caso, isso aqui é diferente de zero. Portanto, efetivamente, o Wronskiano é uma função que está aqui, que é diferente de zero para todo x. Isso garante que essas duas funções são linearmente independentes. E, portanto, a gente pode montar a solução geral desta equação diferencial. Conclusão. A solução geral da EDO vem dada por y de x igual C1, a primeira solução, mais C2 vezes a segunda solução. C1 vezes exponencial de R1x mais C2 vezes exponencial de R2x. Então, vejam que simplicidade na resposta. Vejamos isso com números para a gente ver como que isso funciona. A resolução de uma EDO aqui onde aparece um número. Exemplo. Resolva a seguinte EDO. Dois pontos. Y2 linha, Y2 linhas, menos 3Y linha, mais 2Y igual 0. Para x na reta real. Então, solução. Uma forma de resolver essa EDO seria pelo método de redução de ordem, que eu comentei brevemente no início aqui desta sessão, né? Porque é uma EDO em que não aparece x, né? E você pode escrever isso como y' de y' de y, e daí resolver integrar duas vezes, o qual não é curto nesse caso, tá? Mas com a teoria que a gente conhece, vejamos como que fica a nova resolução desse exercício. Procedemos da seguinte forma: a gente começa aqui escrevendo como se trata de uma EDO linear homogênea de coeficientes constantes, a gente começa direto dizendo equação característica associada a EDO, que seria esta equação daqui, né? R quadrado mais A1R mais A0. Quanto seria neste caso? Seria R ao quadrado menos 3R mais 2 igual a 0. Isso que está ali, né? E aqui, neste caso, nem sequer é necessário utilizar a fórmula de Bhaskara, porque a gente pode fazer a fatoração disto, né? Vejamos, R, né? Então, números que multiplicados dão 2 e que somados dão menos 3. Esses números seriam menos 1 e menos 2. Né? Menos 1 e menos 2. Portanto,
as raízes desta equação característica, né, são R1 igual a 1 e R2 igual a 2. Ou seja, é o caso em que as raízes são reais e diferentes, que é o caso que a gente está considerando neste momento na hora de resolver esta ideal, ou esta de cima ou esta daqui, né? Bom, e é simplesmente agora colocar esta fórmula com R1 igual a 1 e R2 igual a 2. Solução geral da LO. Y de x igual C1 vezes a exponencial de 1x, seria exponencial de x, simplesmente x, mais C2 vezes exponencial de R2x, onde R2 vale 2. C2 exponencial de 2x. E acabou, né? Então, vejam que o problema inicial, né, que é esse daqui, né, se a gente não tivesse o conhecimento da teoria de EDOs lineares, né, EDOs lineares, EDO linear homogênea de segunda ordem, se a gente não tivesse passado por esses teoremas que a gente viu, né, a gente teria que abordar a resolução deste problema pelo método de redução de ordem, e se pode, façam o teste, mas vão ser uma ideia que não é imediata, não fica diretamente de variáveis separáveis, tem que fazer uma substituição, né? Então é trabalhoso, vai demorar e no final vai dar para chegar aqui, sim, vai dar para chegar, mas é bastante mais trabalhoso. E aqui foi bastante rápido, né? Porque já estamos utilizando que a gente conhece a teoria que está por trás de uma EDO linear, né? E a gente está vendo nesta teoria que se for EDO de coeficientes constantes, então se monta a equação característica, se encontra quem são esses R1 e R2 e depois se procede a escrever a solução simplesmente. Se o R1 e o R2 forem diferentes, é direto, é o que escrevi aqui, né? Muito rápido. Então o problema que aparentemente é complicado, para quem conhece a teoria, é bastante simples. Muito bem, esse foi o primeiro caso, o caso em que as raízes da equação característica, o R1 e R2, são diferentes e reais. Agora, o segundo caso é o caso em que as raízes de uma equação de segundo grau coincidem. São reais, mas coincidem. Estão repetidas. Tá? Então, veja. Então, caso em que R1 igual R2. Né? Esse é o caso em que o discriminante da equação de segundo grau, o delta, é exatamente igual a zero. Né? Delta, que é igual a 1 ao quadrado menos 4 a zero, é exatamente igual a zero. Tá? Então, eu vou chamar os dois valores de R0. Tá? O R1 e o R2 vou chamar simplesmente de R0. Então, como vai ficar nossa equação diferencial em termos com esta notação de operador diferencial? É o caso em que o R1 e o R2 coincidem e são iguais a R0. Né? A nossa EDO, neste caso, vem dada por D menos R0 ao quadrado, né? De y de x igual a zero. Né? D menos R0 multiplicado por D menos R0 aplicado em y de x. Então, como é que a gente procede para resolver esta EDO? Tudo bem, eu vou escrever isto
como d menos R0, d menos R0 aplicado em y de x, né? A forma equivalente. E vou seguir o mesmo raciocínio que ocupei para o primeiro caso. Qual era esse raciocínio? O raciocínio era que a gente observava que uma função y1 de x que obedecesse esse pedacinho aqui, d menos R0, aplicado a y igual a 0, que essa função necessariamente satisfaz a equação diferencial completa de segunda ordem. Essa é a observação, e daí a gente tira uma solução. Então, coloquemos algum número, acho que isto aqui teria que ser número 8, acho. Tá? Então, começamos notando que a função y1 de x que satisfizer a EDO, qual vai ser a EDO? Aqui vem desse pedacinho daí. Uma EDO de primeira ordem, de coeficientes constantes, d menos R0, y1 de x igual a 0. A observação é que essa função que obedecer essa equação diferencial necessariamente vai obedecer a EDO de segunda ordem que a gente está querendo resolver. 9. Então, necessariamente, obedece a EDO em 8. Né? E qual é a solução para essa equação diferencial? Já está escrito aqui, né? É uma exponencial de R0x vezes uma constante, um fator constante, que a gente deixa esse fator constante para o final. Né? Então, y1 de x, neste caso, seria exponencial de R0x. Né? Isto é análogo ao que foi visto para o primeiro caso, em que as raízes R1 e R2 eram diferentes. Né? Foi argumentado desse mesmo jeito que exponencial de R1x era uma solução. Comecei exatamente da mesma forma. Então, seria a equação 9. Então, a diferença vem neste momento. No caso em que as raízes eram diferentes, R1 e R2 eram diferentes, depois eu comutei aqui este operador diferencial de coeficientes constantes e apliquei de novo o raciocínio, dessa vez uma função que obedecesse a EDO com d menos R2. E daí apareceu a exponencial de R2x. E daí o problema ficou resolvido, depois de termos confirmado que as duas soluções eram linearmente independentes. Tá? O problema é que essa brincadeira de comutar os operadores aqui não tem muito benefício, né? Porque o operador diferencial é o mesmo, d menos R0 está repetido. Se eu comutar aqui, permanece a equação exatamente do mesmo jeito e não dá para eu argumentar de novo, né, que a solução que eu obedecer vai ficar a mesma equação diferencial. Né? Então, vou estar fornecendo para y2, se seguir esse procedimento, vou estar fornecendo a mesma solução ou, a menos de uma constante, a mesma função, mas vão ser linearmente dependentes, uma vai ser um múltiplo da outra. Então você precisa fazer algo a mais aqui, não é simplesmente o argumento de comutar esses dois operadores diferenciais de coeficientes constantes. Então, você pode seguir mais de um caminho, mas o caminho assim como mais indicado para o que a gente tem acumulado de conhecimentos é aquele que diz que se a gente conhece uma solução, né, a gente tem como encontrar a segunda solução. Era o teorema 5. Né? Eu comecei esta aula provando o teorema 5. Então, aqui a gente tem uma das soluções,
Então, utilizando aquela fórmula mágica do Teorema 5, a gente vai encontrar a outra solução e vai ser garantido que essa outra solução vai ser linearmente independente desta primeira. Então, utilizando y2 de x, será obtida utilizando o Teorema 5. Então, o que diz o Teorema 5? Que o y2 pode ser calculado a partir do y1 como y1 de x vezes uma integral indefinida de 1 dividido por y1 ao quadrado de x vezes a exponencial de menos a integral de a1 de x de x. Desse jeito, né? Então, quem é y1 de x? É a exponencial de r0x. Agora, quem é o coeficiente a1 de x neste caso? Isso é o que a gente tem que ver, né? Para isso, a gente tem que abrir aqui, ver como que fica isso aberto. E aí dá para identificar quem é o coeficiente a0 de x, quem é o coeficiente a1 de x, que tem que ser constante. Então, vejamos isso. Então, de 8 vem que os pontos. Então, a gente sabe que se os coeficientes forem constantes, a gente pode abrir este operador diferencial resultante simplesmente multiplicando aqui, como que fosse multiplicação de dois polinômios. Então, o que a gente vai obter é o quadrado de um binômio, né? A gente vai obter d ao quadrado menos 2r0d, né? Mais r0 ao quadrado. Simplesmente abrir, né? E para que fique mais claro ainda, né? Esse d2 vezes y vai ser y duas linhas menos 2r0y' mais r0 ao quadrado y igual a 0. Estou reescrevendo a nossa equação diferencial em termos do r0, né? Então, este coeficiente que está aqui é o coeficiente a1 de x, que é constante. E este daqui seria o coeficiente a0 de x, também constante. Bom, mas a gente só precisa do coeficiente a1 de x para ser colocado aqui. Calculamos a integral e substituímos exponencial de r0x, onde aparece y1. Façamos isso. Então, temos que y2 de x igual. Primeiro termo é y1 de x, que é exponencial de r0x, vezes integral de 1 dividido por esta exponencial ao quadrado. 1 dividido pela exponencial de r0x ao quadrado. Multiplicando uma outra exponencial. Exponencial de menos a integral de coeficiente a1 de x de x. E o coeficiente a1 de x é menos 2r0. Menos 2r0 de x. Então ficou escrito desse jeito. Vai ser uma integral imediata, né? Porque é uma constante. 2r0 é uma constante, né? Vamos escrevendo aqui. y2 de x igual. Primeiro termo, exponencial de r0x, vezes, agora vem a integral. Esse termo que está aqui fica 1 dividido por exponencial de 2r0x, ou seja, exponencial de menos 2r0x. Esse termo que está aqui.
exponencial, vai ficar um sinal mais, né? Menos com esse menos vai ficar um sinal mais. E 2R0, integral de dx é x. 2R0x. Então, vejam que milagre acontece aqui. Vai ficar mais simples ainda calcular a integral, porque esta exponencial de 2R0x multiplicando essa exponencial de menos 2R0x vai ficar exponencial de 0x, exponencial de 0, que é a função constante 1. Né? Então ficou somente a integral de dx, que vem dada por x. E a nossa função y2 que a gente está buscando, que seja a solução da EDO e que seja linearmente independente de exponencial de R0x, o que a gente está encontrando aqui é que vem dado por x multiplicando o exponencial de R0x. Né? Vejamos. Não vou apagar essa parte daí. Vou manter o y1 que estava ali, para manter ele. Então, implica que y2 de x é igual a x vezes exponencial de R0x. Né? Então, este seria o nosso resultado 10. Olha, esse é um resultado, este segundo resultado aqui é para nada trivial, né? Ter encontrado uma outra solução de d menos r0 ao quadrado aplicado em y de x igual a 0, né? Que não fosse a primeira exponencial de r0x, né? Que fosse linearmente independente dela. Né? E que esta seja a resposta x vezes exponencial de r0x, isso não é óbvio para nada. Né? É decorrente de um cálculo que a gente fez aqui. Então, a gente já sabe que estas duas funções são linearmente independentes, né? Porque não dá para dizer que uma é 3 vezes a outra, é menos 10 vezes a outra, não existe uma identidade dessa forma. Também a gente poderia dizer, olha, mas vamos fazer as coisas formalmente, vamos calcular o Wronskiano destas duas soluções e confirmar que vai dar uma função que é sempre diferente de zero para todo x da reta real. Também isso poderíamos fazer, mas eu digo que não precisamos fazer isso. Por quê? Porque o teorema 5 que nos fornecia essa fórmula mágica para calcular o y2, esse teorema já garante de início que a função resultante desta conta aqui vai ser uma função linearmente independente do y1. O y1 neste caso é 0x. Vai resultar. Então não é necessário calcular o Wronskiano. O Wronskiano vai dar algo que é diferente de zero para todo x. Então, o que está faltando? Simplesmente afirmar que a solução geral da EDO é C1 vezes esta exponencial daqui, mais C2 vezes x exponencial. Conclusão. A solução geral da EDO vem dada por y de x igual C1 vezes a primeira solução, exponencial de R0x, mais C2 vezes a segunda solução, x exponencial de R0x. Tão simples quanto isso. Então vejamos um exemplo com números, aplicando isto. Exemplo. Resolva a seguinte ideal. 2 pontos.
y duas linhas, mais 4 vezes y' mais 4y igual 0. É isso aí, né? Para x na reta real. Muito bem, então trata-se de uma EDO linear homogênea de coeficientes constantes, então a gente assume-se já que a gente conhece a teoria, então podemos começar de vez montando a equação característica e depois a partir das raízes dessa equação característica a gente obtém a solução geral, essas duas etapas, né? Então, solução primeiro, equação característica associada a EDO. Dois pontos. Então, R ao quadrado mais 4R mais 4 igual a 0. Né? Então, como disse aqui, né? A equação diferencial original é duas linhas y mais a1 primeira derivada do y mais a0y, e a equação característica vem dando, substituindo cada ordem da derivada por uma potência de r. Então, o que a gente está fazendo aqui? R ao quadrado mais 4r mais 4. Depois, seguinte etapa, bom, primeiro encontremos as duas raízes. Também neste caso dá para a gente encontrar essas duas raízes sem necessidade de apelar na fórmula de Bhaskara. Isto é um quadrado perfeito, né? Um quadrado de binômio. É r mais 2 ao quadrado igual a 0. Então, em caso em que as raízes são reais e coincidem, né? O caso aqui é R1 igual R2 igual menos 2. Que é um caso como este que a gente acabou de considerar aqui. Então, seguinte etapa, a gente já monta a solução geral da EDO e vai vir dada por esta fórmula onde o R0 vale menos 2. Solução geral da EDO. Então é y de x igual C1 vezes a exponencial de menos 2x mais C2 vezes x exponencial de menos 2x. E tudo o que a gente precisa justificar está escrito aqui, porque se assume que se conhece a teoria das EDOs lineares, em particular aquelas homogêneas de coeficientes constantes. Então, essas duas etapas são suficientes para chegar à solução, né? Quando a gente conhece esta teoria das EDOs lineares que estão por trás, resulta muito rápido se chegar à solução do problema. Muito bem, e vamos agora ao terceiro caso, né? O terceiro caso das raízes de uma equação de segundo grau, onde os coeficientes A0 e A1 forem reais. O terceiro caso é que as raízes são complexas conjugadas. Então, aqui separamos aqui. Então, o terceiro caso em que coloquemos as raízes são complexas conjugadas.
né? É o caso em que o discriminante da equação de segundo grau, o delta, é negativo, né? Delta igual a 1 ao quadrado menos 4 a 0, é o caso em que ele for negativo. Então, vou escrever aqui o R1 e o R2 já no formato de números complexos, como alfa mais i vezes beta, e o R2 é igual a um alfa menos i vezes beta. Então, quem seria esse alfa, quem seria esse beta? Bom, eles vêm de montar a solução dessa equação de segundo grau pela fórmula de Bhaskara, né? Se a gente substituir nessa fórmula, né, a fórmula de Bhaskara, né, R igual menos a 1 mais menos raiz de a 1 ao quadrado menos 4 a 0 dividido por 2, né? Essa é a fórmula de Bhaskara, né? Daqui, a parte real, aquele alfa estaria sendo esse menos a 1 sobre 2, né? Então, o alfa estaria sendo menos a 1 sobre 2. E o beta estaria sendo o que está ali dividido por 2, com o detalhe, né, de que o a 1 ao quadrado menos 4 a 0 é negativo. Portanto, eu já levei em conta isso na hora de colocar este i. Então, o beta seria, na verdade, 1 meio da raiz de 4 a 0 menos a 1 ao quadrado. Tá? Mas não é para a gente se preocupar com esse detalhe. O importante é que a gente resolve a equação de segundo grau, a gente encontra as raízes e a gente se encontra com que elas são complexas conjugadas e a gente obtém quanto vale alfa e quanto vale o beta. E que formalmente eu coloquei quanto seriam eles em termos do A1 do A0. Tá? Tudo bem. No que resta da resolução do exercício, eu vou escrever a solução em termos do alfa e do beta, porque eles vão ser conhecidos a partir do A1 e do A0. Então, formalmente, veja, temos um caso aqui em que o R1 e o R2 são diferentes, né? São números complexos, são diferentes um do outro, né? Porque um é com mais i beta e outro com menos i beta. Então, abusemos um pouco, né? E vou utilizar a mesma fórmula que eu escrevi para o primeiro caso, em que o R1 e o R2 eram diferentes. Mas nesse caso eram reais, tá? O R1 e o R2 eram números reais e diferentes. Aqui o R1 e o R2 são números complexos, tá? Mas vou abusar um pouco e vou assumir que posso aplicar a mesma fórmula, mesmo que as raízes sejam números complexos, tá? Então, vou colocar assim, solução proposta, solução geral proposta. Então, vou colocar aqui y de x igual C1 vezes exponencial do R1x, que seria isto, alfa mais i beta x, mais C2 vezes y2. C2, y2 seria a exponencial do R2x, alfa menos i beta. Aham. Então, vou fazer aqui uma passagem, vou abrir esta exponencial aqui, isso é produto de exponenciais, aí, então vai ficar y de x igual C1 vezes exponencial de alfa x vezes exponencial de i beta x mais C2 vezes exponencial de alfa x vezes exponencial de menos i beta x. E dá para ver aqui, né, que é um termo, um fator em comum, o exponencial de alfa x.
Então vou colocar ele em evidência. Então y de x vem dado por exponencial de alfa x vezes C1 exponencial de I beta x mais C2 vezes exponencial de menos I beta x. Ok? Então, a gente chegou nesta resposta, né? E me parece, acredito que seja o número 11, né? Então, eu repito que aqui eu dei um salto. Qual foi o salto? Eu falei, vou ocupar o mesmo resultado que a gente já tinha do primeiro dos três casos, em que o R1 e o R2 são números reais, né? E aí tínhamos uma solução delas, era exponencial de R1x, e a segunda era exponencial de R2x. E se o R1 e o R2 fossem diferentes, então a solução era C1 exponencial de R1x mais C2 exponencial de R2x. Apliquei o mesmo resultado, digamos, me baseando em que o R1 e o R2 são diferentes. O único detalhe, e um detalhe importante, é que desta vez o número R1 e o número R2 não são números reais, são números complexos. Então, a gente até pode fazer o seguinte exercício. Estou propondo esta solução aqui, e você pode confirmar, sim, que se a gente tomar a primeira derivada, a segunda derivada delas, e substituímos na equação diferencial original aqui, ou esta que está aqui em cima, onde o alfa e o beta são esses números, você pode encontrar que de fato isso daqui vai obedecer à equação diferencial, né? Se a gente assume que agora, quando a gente tem um número complexo aí, exponencial de um número complexo vezes x, que se respeita a mesma regra da derivada. A derivada de um número vezes x é a derivada exponencial de algum número vezes x é aquela exponencial vezes esse número, né? Se a gente utiliza essa regra, a gente vai chegar que isso de fato, sim, você pode confirmar, obedece à equação diferencial, né? Então, há algumas passagens que aqui o matemático seria mais rigoroso. Então, eu estou, digamos, me aproveitando um pouco da situação, né? Sendo um pouco informal, chegando a este ponto daqui. Mas, chegando a este ponto, eu tenho que parar aqui e dizer, olha, peraí, agora apareceu aqui a exponencial de um número imaginário, que até agora nunca tinha aparecido isso, né? Então, exponencial de I θ, né? Onde θ é um número real, né? Por dar um exemplo, exponencial de 2i. Por dar um exemplo, exponencial de 2i. O que significa isso, né? O que significa o número e elevado a um número imaginário? Isso é uma coisa assim que sai fora das coisas que a gente tinha encontrado até este momento, até nos cursos de cálculo, né? O que significa um número e elevado a um número imaginário puro, né? A gente conhece a função exponencial, a exponencial de x, né? A gente sabe com uma calculadora, como calcular e ao quadrado, e elevado a menos 3, e elevado a 0,5, a gente conhece essas coisas, mas aqui é exponencial de um número imaginário. O que é isso? Como se interpreta isso? Bom, né? Uma pergunta extremamente interessante, e extremamente interessante que a gente coloque uma resposta concreta, né? Uma resposta concreta para ela. O que se entende por isso, né? Para utilizarmos isso aqui na solução da nossa EDO, né? Porque a gente quer obter a nossa solução e, em particular, a gente está resolvendo uma EDO onde o A0 e o A1 são números reais, tá? Só que com a sutileza de que o delta, né, o discriminante dessa equação de segundo grau é negativo, né? Mas a gente quer obter uma solução aqui, duas soluções que serão funções reais, né? E aqui apareceu esta interrogante, o que se entende por a exponencial do número imaginário. Bom, quem respondeu isso, né, é Euler,
né? Então aqui vai aparecer a chamada fórmula de Euler, né? E por isso que eu coloquei essa parte de fórmula de Euler no início da lista número 4, para vocês fazerem, tá? Então, é início da lista número 4, o primeiro exercício. E no segundo e no terceiro são aplicações dessa forma, né? No início da aula que vem, eu vou dar uma pincelada por cima, dando um raciocínio, explicando de onde vem essa fórmula, mas é para que vocês façam esse exercício que está no início dessa lista. Aí vem dito como prosseguir, mas eu vou dar uma pincelada, dando umas explicações, mas os detalhes vão ficar para que vocês façam esses detalhes, tá? Então, é uma coisa extremamente interessante e não somente um ponto de vista matemático, a gente precisa disso para escrever a solução bem escrita aqui em termos de funções reais.